Mas no Rio de Janeiro, o presidente Lula se reuniu com o presidente da Comissão Europeia, a presidente Ursula von der Leyen. A Beatriz Manfredini foi para lá e vai trazer os detalhes para a gente agora. Estou acostumada a te ver aqui em São Paulo, então vamos com Beatriz Manfredini hoje no Rio de Janeiro. Né, dona? Bem-vinda. É isso, Evandro. Boa tarde para você por aí, para todo mundo no Estúdio 3 e para quem nos acompanha. Hoje eu estou fazendo cosplay de Rodrigo Viga, que está de férias, descansando. Até tentei ensaiar o finalzinho ali da minha fala igual a ele, mas eu não consegui fazer igual, então vou deixar para os mestres, viu, Evandro? Muito bom. Mas o fato é que eu vim então para o Rio de Janeiro. É isso. Eu tentei fazer um do Rio, Beatriz Manfredini, mas não sei se ficou muito bom, não. Acho que não. Conta pra gente, minha amiga. Mas o fato, viu, Evandro? A gente veio aqui para o Rio de Janeiro, então, porque Rodrigo Viga está de férias, com descanso merecido, e por aqui teve esse encontro importante, então, com o presidente Lula e a presidente do Conselho, né, da Comissão da União Europeia, a Ursula von der Leyen. Esse encontro foi bastante rápido, durou cerca aí de 10 minutos, uma reunião, na verdade, nos bastidores. Eles chegaram aqui ao Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, por volta das 2h da tarde. Fizeram uma foto oficial juntos, foram para essa reunião para discutir assuntos internacionais de forma geral. Foi isso que eu consegui apurar, diversas questões que envolvem aí o mundo. E depois, então, vieram, eu estou aqui na frente ainda do local em que eles fizeram um pronunciamento, com as bandeiras, com tudo decorado para que os dois falassem. Neste momento, então, terminou o almoço do presidente Lula com os membros da delegação brasileira, da comissão também da União Europeia, que durou aí mais ou menos 1 hora. O presidente Lula acaba de deixar aqui o Palácio do Itamaraty. Mas durante os pronunciamentos, então, houve uma celebração bastante grande do que foi até agora, né, esse princípio de acordo entre Mercosul e União Europeia. A gente lembra que ainda faltam várias etapas, já eu explico, mas amanhã em Assunção, no Paraguai, teremos essa assinatura depois da aprovação pelo Conselho da União Europeia. E aí, então, Lula discursou aqui durante esse evento, como já era esperado, Evandro, ele falou um pouquinho que era uma promessa de campanha dele, desse terceiro mandato, colocar o país de novo dentro dos tratados internacionais, sendo visto internacionalmente, e disse o seguinte, que foram 25 anos tentando fechar esse acordo, 25 anos de muito sofrimento, ele usou essa palavra, e muitas tratativas. Ele também disse que o Brasil quer um posicionamento maior agora perante o mundo. A gente separou um trechinho dessa fala. Vamos acompanhar agora. Já somos grandes provedores de produtos agropecuários para a União Europeia, mas não nos limitaremos ao eterno papel de exportadores de commodities. A União Europeia e o Mercosul compartilham valores como o respeito à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. Mais diálogo político e mais cooperação vão garantir padrões elevados de respeito aos direitos trabalhistas e à defesa do meio ambiente. Lula chegou a dizer ainda que o Brasil não quer ser um mero exportador de commodities e disse então que esse acordo vai muito além da questão econômica e sim é uma questão democrática. Já a Ursula von der Leyen também se pronunciou, chegou a falar algumas palavrinhas em português, como muito obrigada, e fez um discurso bastante focado em agradecimento ao presidente Lula. Elogiou o esforço dele nas tratativas para que esse acordo começasse, então desse esse pontapé importante inicial para sair do papel. Ela disse também que esse é um acordo que vai mudar aí a ordem, né, global, que é muito importante a nível mundial. A gente também tem um pedaço da fala dela, vamos acompanhar. Por mais de 2 décadas, inúmeros negociadores e seus líderes trabalharam nesse acordo da União Europeia com o Mercosul. Foram 25 anos de negociações e agora ele está concluído. E a conquista de toda uma geração. Mas a liderança política, o comprometimento pessoal e a paixão que o senhor demonstrou nas últimas semanas e meses, caro presidente Lula, são verdadeiramente incomparáveis. Portanto, muito obrigada pela sua condução habilidosa ao longo das negociações e por concretizar esse acordo histórico. E também quero agradecer a todos os negociadores pelo seu trabalho excepcional ao longo de tantos anos.
Agora eu quero lembrar vocês, viu, Evandro e toda a nossa audiência, que esse encontro aqui no Rio de Janeiro foi um encontro bastante político, de troca de afagos. O presidente Lula queria bastante essa foto, né? O Palácio do Planalto tratou esse evento como ainda mais importante do que o de amanhã em Assunção, no Paraguai, que tem a assinatura mesmo, então, desse acordo. O que acontece é que o presidente Lula não vai para essa cerimônia. Houve um esforço muito grande do presidente brasileiro de tentar fazer esse acordo sair antes do fim do ano, porque a presidência do Mercosul, relembro, é rotativa, ela vai mudando de país para país, e o Brasil estava então com a presidência do bloco econômico, mas mudou então agora no início do ano para o Paraguai. Então o presidente Lula não vai chefiar essa cerimônia por conta aí de diversas interrupções nessas tratativas. Esse acordo ficou fechado para ser firmado amanhã, então, no dia 16 de janeiro, e aí vai acontecer no Paraguai. O presidente Lula foi confirmado, assim como outros presidentes que já disseram que vão comparecer, mas o presidente brasileiro vai enviar Mauro Vieira, né, o ministro das Relações Exteriores, como representante. Outros presidentes, como Javier Milei da Argentina, por exemplo, vão comparecer, expondo um pouco aí, então, essas diferenças entre os dois. Mas o fato é que para o Palácio do Planalto, hoje, então, eles saíram na frente, ainda mais com esse afago aí de Ursula von der Leyen e essa foto, então, que era tão esperada. Eles consideram que esse evento pode ser até mesmo mais importante, efetivamente, do que o de amanhã. E aí, Evandro, só para fechar, quero lembrar, esse não é o fim, não chegou ao fim esse acordo depois de 25 anos de tratativa. Tem ainda uma série agora de questões, como, por exemplo, a aprovação no Parlamento Europeu e nos congressos dos países do Mercosul, como o nosso aqui, o brasileiro. Sim, provavelmente. Beatriz Manfredini, ainda acompanharemos algum tipo de entrave de algum país que discorde das medidas que estão sendo assinadas ali. Obrigado, minha amiga. Um bom trabalho para você no Rio de Janeiro, bom retorno também aqui a São Paulo. Um grande abraço, sempre muito bom tê-la no nosso 3 em 1. Fábio Piperno, independentemente disso, Ursula von der Leyen rasgou elogios ali ao presidente Lula e a foto foi tirada. Claro, e é óbvio que para o governo brasileiro era muito importante essa foto, sim, porque goste ou não do presidente Lula e, né, dos seus, digamos, do seu modo um pouco sui generis de conduzir relações internacionais e da intimidade com alguns desses chefes europeus, o fato é que de todos os líderes políticos envolvidos nessa negociação, nenhum deles se empenhou tanto quanto o presidente Lula por fechar esse acordo. Havia se tornado até uma coisa meio folclórica, né? Aquela coisa do caixeiro viajante que roda aí o mundo todo e tal, e a cada parada o presidente Lula conversava com algum chefe de Estado europeu exatamente para tentar fazer avançar isso. E não faltaram vozes que externaram certo descrédito nessa cruzada do presidente Lula nesse tempo todo, até porque se tentou isso mais de 20 anos e ninguém conseguia. E, de fato, quantas vezes a gente viu, por exemplo, o presidente Lula fazendo acenos públicos ao presidente Macron, que, aliás, não deu o braço a torcer, mas era, sim, um objetivo muito vivo para o governo brasileiro, e eu acho que, do ponto de vista das relações internacionais, esse é, sim, o grande golaço desse Lula 3. Você concorda, Acácio Miranda? Eu acho que é o grande golaço do governo, mas eu acho que o dia seguinte que nos preocupa e que dará o tom dos resultados deste acordo. Por quê? O grande objetivo desse acordo é o agronegócio, que os produtos decorrentes do agronegócio dos países membros do Mercosul entrem na Europa com um preço bastante atrativo e, consequentemente, absorvam uma parte daquele mercado. Contudo, parcela destes produtos e parcela dos países da União Europeia, de fato, tem o casamento perfeito. Porém, 3 países especificamente, França, Espanha e Polônia, têm agricultura muito próxima à dos países da América do Sul, especialmente Brasil, Paraguai e uma parte da Argentina. E estes 3 países europeus fazem muita força, aliás, fizeram muita força para que esse acordo não acontecesse. Mesmo assim, o acordo foi celebrado. A partir disso, há necessidade de dar
prática a este acordo. E, mais uma vez, esses países farão força contra a execução deste acordo. Então, é uma conquista, mas é uma conquista momentânea e imediatista. É necessário nós olharmos para os dados e para os números que decorrerão deste acordo. Mas estes elementos, só o tempo nos trará.